O que está acontecendo com Cosan e Vale que trouxe tanta volatilidade ao mercado nos últimos pregões? Será que é hora de comprar? Será que é hora de vender? Fica comigo que ao longo desse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Olá, meu nome é Aline Tavares, eu sou analista de ações aqui da SPIT e antes de falar sobre o assunto do vídeo de hoje, já deixa o seu like que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar nas suas tomadas de decisão, até para elucidar algumas questões importantes e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ter acesso a conteúdos desse tipo por aqui. Bem, pessoal, vamos falar do assunto que pegou o mercado de surpresa na última sexta-feira, que foi o anúncio da Cosan fazendo compras de participação na Vale. Isso mesmo, eu estou falando de um dos maiores conglomerados brasileiros comprando participação na terceira maior mineradora do mundo ou na maior mineradora brasileira. Fica à vontade, pode escolher qual que é a sua preferência. Pois bem, esse anúncio pegou todo mundo de surpresa porque foi uma aquisição que ninguém esperava que fosse acontecer, ninguém esperava que a Cosan fosse fazer esse tipo de movimento, e tem umas questões aí em relação a esse passado da Cosan de aquisições, fusões e aquisições ao longo do tempo e a forma que eles estão fazendo essa aquisição que deixou o mercado mais desconfortável, desconfiado, digamos assim, por isso que suas ações caíram tanto na última sexta-feira e não só da Cosan, também das outras empresas que têm capital aberto que fazem parte da sua estrutura, como Rumo e Raízen. Bem, vamos primeiro começar pelo começo. Quem é a Cosan? A Cosan é uma holding, um conglomerado, que tem participação, é dona de uma série de subsidiárias que são empresas relevantes dentro dos segmentos que elas atuam. Por exemplo, ela é dona da Raízen, uma empresa de produção de açúcar e álcool e energias renováveis, além também da distribuição de combustíveis, que foi fruto de uma joint venture com a Shell lá atrás, e uma aquisição que ela fez com a Esso lá em 2008, lá atrás. Também ela é dona da Rumo, uma das maiores empresas de ferrovia do Brasil, que também foi fruto de uma fusão e aquisição realizada da LL lá atrás. Ela é dona da Compax, uma empresa de distribuição de gás. Para quem não sabe, também dentro da Compax existe a Comgás, uma empresa que é bem conhecida acho que no mercado, principalmente de São Paulo, de distribuição de gás, que também tem outras operações além da distribuição de gás, e a MUF, que é uma empresa de lubrificantes especificamente. Dentro desse contexto, todas as fusões e aquisições que foram feitas anteriormente pela Cosan foram aquisições de participação muito relevante, na qual ela se tornava acionista controlador da companhia. Mas agora, nesse movimento que eles fizeram com a Vale, ela só vai comprar uma parcela de participação. E existe até também um porquê para isso. Não vamos esquecer que há 2 anos atrás a Vale fez uma reorganização societária no qual ela se tornou uma corporation, ou seja, uma empresa que não tem um acionista controlador definido. Então, ela tem vários acionistas que têm participação relevante, mas ela não tem um acionista que dá aí o rumo da estratégia da companhia. Então, esse é um ponto relevante de ser levado em consideração. E a Cosan, ela fez uma estrutura de compra de participação que foi dividida em 3 fases. Vamos falar um pouquinho dessas 3 fases. A primeira fase foi a compra de 1,5% de participação através de compras de ações diretas que foram financiadas pelo Itaú e Bradesco, numa operação que vai ser paga numa estrutura de ações preferenciais resgatáveis. Ou seja, a Cosan vai pegar uma parcela dos dividendos que ela recebe da Raízen e da Compax para pagar ao longo do tempo, amortizar ao longo do tempo esse financiamento. Ela só vai pegar dividendos dessas 2 companhias para fazer essa amortização. Essa estrutura que os bancos montaram está ligada ao percentual de dividendos que eles vão receber e não a um prazo específico, ou seja, essas ações preferenciais elas podem ser resgatadas em 10 anos ou num prazo ainda mais longo. Só que, ao pagar esses dividendos para esses bancos, em contrapartida, a própria Cosan disse que ela vai receber os dividendos da Vale, então vai ter meio que uma compensação aí no meio do caminho. A segunda fase da operação é uma operação que vai ser realizada através de instrumentos de derivativos, na qual a empresa se protege de oscilações muito grandes, tanto para baixo quanto para cima da companhia, mas que vai garantir
porque ao longo do tempo ela vai fazer a aquisição dessa parcela de 3,4%, totalizando 4,9% de participação. A terceira fase dessa operação, que vai ser o restante de 1,6%, está condicionada ao CAD, a nossa estrutura antitrust aqui do Brasil, dar o aval para que essa operação aconteça. Um dos maiores desconfortos dos investidores em relação a essa estrutura foi o montante a ser desembolsado pela Cosan, o que poderia causar um aumento da alavancagem financeira da companhia. Mas a Cosan já explicou que essa operação ela não vai ter um desembolso de caixa imediato. Por quê? Pelo menos até o final de 2024, quando os primeiros 15% dos derivativos vão vencer, só daqui a mais ou menos 2 anos, é que a Cosan vai ter que decidir se ela vai converter essa operação em ações ou não. Isso está condicionado a uma série de pré-condições, vamos dizer assim, pré-requisitos, para que essa operação realmente seja finalizada. E esse segundo desembolso ela só vai acontecer no final de 2025, daqui a mais ou menos 2 ou 3 anos, que seria tempo suficiente para a companhia entender o que ela vai fazer realmente de desembolso, se ela vai vender participação em alguma operação que ela não é controladora, que não é um ativo estratégico dentro da estrutura da Cosan. Um dos desconfortos também dos acionistas da Cosan seria essa parcela dos dividendos da Compass da Raízen que seriam direcionados para essa operação específica e que diminuiria o pagamento de dividendos da Cosan especificamente para os seus acionistas. Mas, segundo a companhia, os dividendos das outras empresas do conglomerado, mais os dividendos que ela receberia da Vale, seriam mais do que o suficiente para cobrirem aí quase todos os desembolsos dessas e outras obrigações que a Cosan vai ter ao longo dos próximos períodos, bem como também para o pagamento dos seus acionistas. A empresa fala que não vai ter necessidade de ter um aumento de capital, ou seja, emitir novas ações no mercado para captar dinheiro, né, dos acionistas desse mercado como um todo, e que se tiver que ser tomada esse tipo de decisão, ela vai acontecer bem mais lá para frente, caso haja necessidade efetivamente. A Raízen e a Rumo caíram também na última sexta-feira, muito em função dessa percepção de que eles falaram, se for necessário a gente vai vender participação em algumas operações. Mas o que eles disseram é que a Raízen e a Rumo especificamente são ativos estratégicos, ou seja, eles não têm a intenção de se desfazer de uma parcela ou de vender suas operações para outra empresa. Eles pretendem ficar com essas companhias. Eles consideraram, inclusive falaram na teleconferência, de que mais à frente, se existir a necessidade, eles podem vender alguns ativos que são considerados não estratégicos dentro da operação deles, como um terminal, por exemplo, que foi anunciado recentemente pela Rumo e outros ativos que são um pouco menores. Então a empresa, segundo eles, qual foi a intenção de fazer a aquisição da Vale especificamente? Um outro ponto que os investidores questionaram foi que, por exemplo, a geração de caixa dos negócios da Rumo são geração de caixa mais recorrente e a Vale é uma empresa cíclica por sua natureza de ser uma empresa de commodities, ou seja, ela navega de acordo com o ciclo basicamente do minério de ferro. Então, um dos questionamentos foi esse, para que entrar num negócio que tem essa ciclicidade? Segundo a Cosan também, e isso realmente é uma verdade, apesar da ciclicidade da Vale, a Vale é uma boa geradora de caixa, uma ótima alocadora de capital. Então a empresa, ela está pouco alavancada, por exemplo, no momento, e deve continuar pagando bons dividendos. Então para eles entendem que faz sentido começar a investir nesse tipo de empresa, que é um ativo, como eles mesmos colocaram, que é um ativo irreplicável. Não existe igual no Brasil e dificilmente começar esse tipo de operação seria viável. Vou falar aqui palavras deles, inclusive é importante que a gente entenda, né, o motivo, a motivação dessa aquisição. Segundo a Cosan, esse movimento é um movimento que faz parte da estratégia de diversificação do portfólio deles, né, que eles têm empresas em vários segmentos diferentes e que consiste em investir em ativos, eu vou abrir aspas aqui porque é assim que eles colocaram, únicos e irreplicáveis, nos quais o Brasil está estrategicamente posicionado com vantagens competitiva e comparativa e com exposição a moedas fortes. Então a operação ela está visando aí também uma maior diversificação do portfólio da Cosan. Segundo eles, a intenção também é, além de
colocar o pé nesse tipo de segmento no qual eles ainda não têm participação, que é o de mineração, é ajudar a Vale também a se desenvolver. Então, além de tudo, a aquisição de uma parcela da Vale, além de colocá-los dentro desse segmento de mineração, que é um segmento no qual eles não têm expertise, eles também têm a intenção de, com essa participação de 6,5%, que é uma participação relevante dentro da estrutura acionária da Vale, de estar junto com o conselho de administração, de estar mais próximo dos administradores da companhia, de forma a ajudá-los a destravar maior valor da Vale, ajudá-los a fazer com que a operação cresça, fazer com que a operação seja mais otimizada. De acordo com o histórico da Cosan, que sempre buscou ter um nível de participação relevante dentro das empresas que ela comprava lá no passado, e ela comprava a participação inteira, né, para conseguir exercer alguma influência dentro das controladas, a empresa ela afirmou que um dos objetivos também é trabalhar em conjunto com os outros acionistas relevantes e com o conselho de administração da companhia para ajudar a gerar valor para os seus acionistas, para crescer, melhorar algumas ineficiências operacionais, ajudá-la na melhor alocação de capital e etc. Então, a Cosan ela tem a intenção de sim diversificar seu portfólio em um ativo que ela considera irreplicável, que é difícil de você começar do zero, né? Então, por que não fazer a compra de uma participação de uma empresa que já está aí no mercado? Então, é extremamente relevante que ela também faça grandes investimentos dentro desse segmento específico de níquel e cobre para dar continuidade nessa transição energética, e a Cosan está enxergando bastante valor nisso. Esse movimento todo da Cosan nos traz uma percepção, principalmente, aqui eu estou fazendo uma análise minha, de como realmente a Vale está descontada frente aos seus pares internacionais e que é realmente uma oportunidade de mercado a esses preços que estão sendo negociados hoje. Claramente ela está tão descontada, está tão barata, que até outras empresas que não estão dentro do segmento, outros investidores estão tentando fazer essas aquisições relevantes dentro da companhia, que, como a própria Cosan colocou, é um ativo irreplicável, que vende um tipo de produto que é premium, que é o minério de ferro de 64% de teor de ferro, está participando desse movimento de transição energética, investindo mais em níquel e cobre, que são metais utilizados para a eletrificação dos carros, enfim. Então, realmente, isso mostra que a empresa está fazendo uma boa alocação de capital, está gerando caixa e está no momento oportuno aí de entrada. Então, eu particularmente acredito que a Vale seja uma ótima opção de entrada. Agora vamos falar um pouquinho da Cosan. A Cosan, ela realmente tem esse histórico de ser uma ótima empresa em termos de fusões e aquisições, de ser uma boa gestora desses ativos que ela fez aquisição, e esses ativos se tornaram relevantes dentro dos ramos em que atuam. É uma empresa que tem essa certa previsibilidade de geração de caixa, uma recorrência, né? Não é previsibilidade, é uma recorrência de geração de caixa, e que está vendo aí na Vale uma oportunidade. Realmente, eu acho que os desafios agora no curto prazo podem ser grandes para a Cosan, dado que essa estrutura de derivativos que ela montou, e ainda depende de aprovação de CAD para a finalização dessa operação, eles já falaram que esse investimento em Vale é uma opcionalidade, ou seja, se alguns fatores e pré-requisitos não forem atingidos, eles podem desfazer a operação. Então, isso é uma aquisição, mas que ela não está sendo finalizada na sua totalidade, digamos assim, nesse momento. A Vale se tornou uma opcionalidade dentro da Cosan também. Então, me parece bastante interessante esse movimento, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado em relação à Cosan, em relação a esses desafios agora mais recentes com essa nova aquisição, e até também os desafios dos mercados em que ela já atua. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês aí na tomada de decisão, a entender também um pouquinho o que está acontecendo com essas duas empresas enormes, duas empresas excelentes, muito bem geridas, uma mais atrativa que a outra, mas são duas empresas muito boas, mas que eu acho que agora, nesse momento, a Vale me parece muito mais atrativa, é um indicador muito evidente de que tem uma oportunidade de mercado muito boa aí na nossa frente, na nossa bolsa. Como vocês puderam ver, analisar uma empresa requer bastante tempo, trabalho, dedicação e bastante pesquisa, mas aqui a gente pode ajudá-los a fazer isso com vocês e para vocês. E eu gostaria de aproveitar esse vídeo também para fazer um convite a todos vocês.
Entre os dias 17 e 24 de outubro, nós aqui da Speech vamos fazer o lançamento de um novo projeto chamado A Carteira da Sua Liberdade Financeira. Entre esses dias, a gente vai divulgar 4 aulas totalmente gratuitas e online, no qual a gente ensina vocês a montarem uma carteira diversificada, na qual a gente consegue otimizar, maximizar os retornos, utilizando o mínimo de risco possível. Sabia que isso é possível? Pois é, pessoal. Então já clica aqui no link da descrição e se inscreva, vocês não podem perder, esse projeto tá demais. Obrigada a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de dar o like. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.